A ex-deputada Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão, acusada de matar o ex-marido e pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em 2019. O caso ganhou repercussão nacional. Flor de Lis dos Santos foi considerada culpada pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, e condenada a cumprir em regime fechado uma pena de 50 anos e 28 dias de prisão. O Tribunal do Júri de Niterói considerou a ex-deputada Flor de Lis culpada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel e recursos que impossibilitou a defesa da vítima. O assassinato aconteceu quando Anderson chegou em casa de carro e foi recebido a tiros pela ex-mulher no dia 16 de junho de 2019. Um dos motivos seria que a vítima mantinha um controle rigoroso sobre as finanças do ex-casal e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo o tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada, em detrimento de outros membros da família, que somava mais de 50 filhos, entre biológicos, adotivos e afetivos. As investigações indicaram que a ex-deputada financiou a compra da arma usada e avisou sobre a chegada do marido no local em que foi executado a tiros. O caso envolve ainda condenações por associação criminosa armada e 2 usos de documento ideologicamente falso. Flor de Lis também foi condenada por tentativas anteriores de matar o ex-marido, quando colocou veneno em sua comida e bebida. A filha de Flor de Lis, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada a 31 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada. Já os filhos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva foram absolvidos, assim como a neta Rayane dos Santos Oliveira. Rayane é filha adotiva de André e Simone, que não têm laços sanguíneos, apesar de serem ambos filhos de Flor de Lis. Simone é filha biológica e André, filho adotivo. Em nota, a defesa da ex-deputada afirmou que a condenação ocorreu apesar de não haver provas e diz que vai recorrer do resultado da sentença. Vinícius Serra, o caso é chocante. A Flor de Lis, inclusive, ficou conhecida por sua história de vida. Foi uma das deputadas mais votadas do Rio de Janeiro, cantora gospel, enfim. Muito triste toda essa situação e, claro, o fim trágico também do pastor Anderson do Carmo. Pois é, Elias. Em 2018, a Flor de Lis ela foi eleita deputada federal pelo Partido Democrático e ela tinha sido, na época, a deputada mais votada no Rio de Janeiro, contando com o apoio de muitos fiéis. Naquela época, durante aquele pleito em 2018, ela foi a mais votada. Essa sessão final, que a gente acompanhou agora o resultado, ela durou cerca de 7 dias, começou na última segunda-feira, no dia 7. Era previsto que durasse 3 dias, mas por conta de alguns tumultos, longos depoimentos e também algumas outras questões, acabou gerando esse longo processo. Inclusive, a última sessão durou mais de 20 horas. Para a gente relembrar, Elias, já em novembro de 2021, dois dos filhos, na verdade, da Flor de Lis já tinham sido condenados pela execução, foram condenados pela execução do pastor. Um deles é o Flávio dos Santos Rodrigues, que foi condenado a 33 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, consumado, porte ilegal de armas, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. O Flávio ele foi denunciado como o autor dos disparos da arma de fogo que provocaram a morte do pastor. E o outro também, na mesma sessão, o Lucas César dos Santos de Souza, também filho de Flor de Lis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado a 9 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi apontado como o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor. Inclusive, Flor de Lis falou sobre isso hoje
ontem, na verdade, né, na sessão, inclusive muito emocionada, ela chorou bastante durante a sessão, mas relembrou essa questão da execução, que eles já tinham sido condenados pela execução, mas que ela não estava presente para dizer quem que foi o autor dos disparos. A defesa ainda disse que vai recorrer, ela entende que a condenação foi indevida e que certamente aconteceu pela pressão da opinião pública formada desde o delito em 2019, que ela considera diversas nulidades absolutas no decorrer do julgamento e vai recorrer essa tentativa mais uma vez. A gente, por enquanto, segue acompanhando esse caso, Elias, para saber se a defesa vai ser ouvida mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Daqui a pouquinho